E eu começo, como eu já te adiantei, falando sobre quando o estresse afeta a nossa saúde. O aumento durante esse período de pandemia nas dores lombares, nas dores cervicais, na paralisia facial foi muito grande. E para a gente entender melhor sobre isso, entender o que é que a gente precisa fazer para evitar danos maiores, é que eu converso com ela, que é fisioterapeuta, com aperfeiçoamento em instrumentação cirúrgica, fisioterapia dermatofuncional, desordens temporomandibulares, Marina Berti. Seja bem-vinda, minha amiga. Um abraço assim, ó, distante, mas muito caloroso. Obrigada. Dá vontade de abraçar agarradinha, né? Sim, com certeza. Vou te convidar para sentar aqui, mas Sim. pra gente respeitar esse distanciamento, e eu sento aqui pra gente conversar. Ai, tão lindo que você estava falando, né? Adoro quando você fala suas palavras. Bom, e é verdade, sabe? De vez em quando a gente esquece, né? De vez em quando... Porque a gente é humano, né, Mai? Então, de vez em quando sai uma patada daqui, sai uma falta de paciência ali. É bom a gente voltar pro eixo, né? E bem isso mesmo, acho que nós estamos convivendo muito mais proximamente das pessoas, principalmente em casa. E a gente tem que exercer muito isso da paciência, da tolerância, porque senão acho que o ambiente acaba ficando... Não dá para viver dentro do ambiente. E depois vai ficando cada vez pior, né? Mas isso tudo tem a ver com o assunto que a gente está falando hoje, porque... Sim. Tem a estrutura familiar que mudou a rotina e que já causa um certo estresse, porque a mudança dá uma estressada, né? Mas tem também toda a questão que é maior. Muita gente com medo da pandemia, muita gente com problemas sérios econômicos, né? Muita gente perdeu o emprego. Sim. Eu tenho andado nas ruas aqui em São Paulo, eu fico triste de ver tantas lojas fechadas, né? E aí eu sei que tem gente que está sofrendo consequências físicas por conta de tudo isso. O que você tem visto no consultório? Bom, a realidade aqui na cidade de São Paulo já é uma coisa que já é grave, né, há muito tempo. Então, aqui existe o trânsito, aqui existe realmente uma disputa do mercado de trabalho muito grande, né? Então, as pessoas já viviam sob muita pressão. Eu acredito que agora, com a pandemia, realmente, assim, eu tenho amigos que o negócio fechou, aí você fica olhando, às vezes, aquele tio, assim, que vendia aquele milho na frente do supermercado. Aí, outro dia eu fui buscar isso, que eu adoro esse tipo de coisa que me lembra um pouco o interior. E aí a pessoa já não estava mais lá, então você fica pensando, onde será que está essa pessoa, né? E a realidade do consultório, Clau, ela, assim, eu percebi que as pessoas chegaram um pouco mais doentes, assim, da alma, né? Então, assim, você percebe que as dores da alma, as dores mais íntimas, elas acabam causando problemas físicos posteriormente. O número de paralisias faciais, que é uma das minhas especialidades, que eu trato bastante, aumentou consideravelmente, assim, eu posso te dizer coisa de 40% a 50%. Então, às vezes eu recebia 2, 3 casos no consultório por mês, aí eu comecei a receber muito mais, e aí aquele problema de você no começo da pandemia não poder atender o paciente presencialmente. Então tivemos que aprender a lidar com as consultas online, os exercícios online. Não é a mesma coisa do que você quando você toca uma pessoa, você tá ali para dar também um pouco da sua energia positiva para ela. Então foi uma época assim de muito aprendizado. Tivemos que aprender a conviver num outro modo de trabalhar, um modo de se adaptar e não abandonar as pessoas que precisam da gente mesmo. E também houve um aumento, eu percebi assim, até das pessoas que convivem comigo, de dores físicas, assim, dor na coluna, ou a pessoa perdeu muito peso, ou ela aumentou o peso, ou ela tem essas dores cervicais que quando nós acumulamos tensão, nós temos uma tendência de acumular nessa região, porque a gente se aperta, né? Às vezes você quer falar alguma coisa, ou às vezes você quer dizer, se extravasar e não consegue, você fica segurando e você começa a tensionar toda essa cadeia posterior, que vai... a gente pode falar assim, desde a cabeça, da base do crânio, descemos pescoço, a parte aqui das escápulas, as costas. Então, isso aqui nós chamamos na fisioterapia de cadeia posterior. Então, todos os músculos e ligamentos e nervos, falando de um jeito bem assim, leigo, eles são interligados, essa cadeia. Então, se você tem uma tensão, se você não dorme bem, que a higiene do sono é uma coisa super importante, né? Você dormir bem, ter aquele seu momento de descanso, entendeu? Porque se a pessoa
dorme preocupada, às vezes não dorme, acorda muito à noite, então no dia seguinte você acorda, além de humor péssimo, você acorda com o cortisol aumentado, com dores, enfim. Então eu acho que é uma cadeia de acontecimentos que acontece e leva as pessoas a procurar um pouco mais o consultório com essa queixa. É interessante essa questão aqui, né? Porque a gente não percebe que tensiona. Às vezes eu sinto um pouco de dor na cervical e eu fico sempre me controlando para tentar relaxar o máximo possível, mas de repente a gente não percebe, tensionou e machucou, né? O exercício ou a massagem ajuda ou piora? Te pergunto isso porque outro dia eu sempre achei que assim, tá com dor na coluna, faz uma massagem que vai melhorar. Mas aí outro dia eu fiquei lendo um artigo que falava que é como se fosse, uma ferida, que quando a gente aperta, machuca mais. Isso é verdade ou é mentira? Então, eu concordo que quando você tem uma lesão que a gente fala aguda, que acabou de acontecer, você tem uma dor grande ou às vezes faz um nó na musculatura, eu sou um pouco contra a agressão nesse local, uma agressão muito forte. Eu acho que uma coisa legal que o telespectador pode fazer em casa é comprar aquelas bolsas de água quente que vem na farmácia. Tem umas coisas mais modernas, tem uns saquinhos de areia que você coloca no micro-ondas, aí você esquenta 2, 3 minutinhos. Então, onde você tem essa dor aguda que acabou de acontecer, de repente você foi pegar alguma coisa no chão, deu aquela travadinha na coluna. O ideal é que você não mexa muito. Então, assim, faça esse dia ser um dia que você se mexa um pouco menos. Faça compressas quentes de 2 a 3 vezes por dia. Não tô falando de uma pancada, tá? É diferente de você cair, bater o joelho e fazer aquele edema. Aí você coloca o gelo. Mas, por exemplo, uma dor muscular que é de estresse, que você não sabe de onde veio, você fazer compressas quentes ou com bolsa que você coloca água quente durante 15 minutos ou até esfriar. E tem essas mais modernas que você encontra em casa de fisioterapia, que são feitas de saquinhos de areia, às vezes saquinhos de arroz. Você coloca no micro-ondas, é bem mais fácil do que esquentar uma caneca d'água e tal. E você coloca na região dolorida. Então, em casos recentes, eu sou mais a favor de compressas quentes e uma massagem, assim, de leve a moderada, nada muito agressivo. Mas tem as linhas, assim, por exemplo, dos quiropratas, tem o shiatsu, que é um tipo de massagem um pouco mais diferente, um pouco mais agressiva, que ela vai direto no ponto da dor. Mas eu sou da linha que eu mexo menos, eu acho que com massagem, com calor e há muito alongamento, eu acho que o alongamento é uma coisa super interessante, as pessoas aprenderem. Eu vou colocar no meu Instagram hoje uma sequência, depois se o telespectador quiser seguir, de alongamentos que você fazer em casa. Com certeza elas querem, porque já me pediram isso, inclusive no meu Instagram. Então eu já vou até pedir para você passar seu Instagram. É uma Maberte? @Maberte. @Maberte. Entra lá, segue a Marina e acompanha aí essa sequência de alongamentos. @Maberte. Eu vou colocar no final do dia, eu coloco. Tá. E aí são alongamentos que você pode fazer de 3 a 4 vezes por dia, ou sentado na sua mesa de trabalho, ou de repente quando você acorda e depois mais uma vez após o almoço e depois uma outra vez antes de dormir, porque são exercícios que vão durar 5 minutos. E você às vezes também, hoje eu nunca fui adepta, mas eu virei adepta durante a pandemia da yoga. Eu entrei em alguns grupos de meditação online, que também o telespectador pode procurar, porque no Instagram, no YouTube, tá cheio de sequências gratuitas que você pode fazer. Porque você meditar, você fazer uma yoga, alongar o seu corpo, às vezes até um exercício de fortalecimento muscular, isso pode mudar muito a sua percepção do seu corpo e também você aprender a lidar com as dores físicas que a gente tem tido por conta do estresse. Eu também amo. Eu sempre falo aqui para todos eles, né? Meditar é importante. E não adianta a gente saber que é importante, a gente tem que praticar, né? Porque às vezes a gente acha assim, eu sei que mas não faz, aí não adianta nada. Queria falar um pouquinho da paralisia facial, que eu sei que é uma especialidade sua. O que é a paralisia facial? Por que ela acontece? A paralisia facial, a idiopática que nós falamos, que é essa que você não sabe de onde ela veio, é um acometimento que acontece, normalmente numa hemiface inteira do paciente. Então você tem uma hemiface, que é o nervo facial, ele
ele tem um tronco, né, que vem aqui dessa região do ouvido, do pavilhão auditivo, e ele bifurca. Então, assim, ele vai irrigar aqui a parte da testa, a parte dos olhos, a parte do nariz, a parte da boca, a parte até da asa do nariz e essa parte de baixo do mento também. Quando você tem uma paralisia completa, normalmente você tem uma hemiface completa paralisada. E ela pode ser por causa indefinida, ela pode acontecer assim. Você não sabe, de repente a pessoa acorda, que são os relatos, são mais ou menos assim. Nossa, doutora, como é que foi? O que aconteceu? Ah, eu acordei, eu já não conseguia mais beber água, minha boca estava torta, não conseguia ocluir os olhos, não conseguia fechar. Mas tem também a paralisia facial que é causada pelo herpes zoster, que é mais séria, é bem mais complicada. E tem as paralisias que podem acontecer em virtude de alguma cirurgia que o paciente faça, ou às vezes de mandíbula, ou às vezes uma cirurgia de face mesmo. E o cirurgião às vezes secciona de um jeito que ele nem percebe, porque os nervos eles são milimétricos. Então, você tem várias causas, ou um acidente de carro, de repente você pode ter isso, mas o que a gente tem visto mais em consequência do estresse é a paralisia que nós chamamos de BEL, que é a paralisia sem causa definida. Na literatura, e mesmo assim, existe uma coisa meio folclórica, uma lenda, que pode ser porque você teve um choque térmico. As pessoas falam muito, né? Ah, tá frio, de repente você foi perto do fogo, ou você estava perto de uma lareira e você foi na parte de fora da casa e paralisou. Então, assim, tem essas lendas, mas a gente não sabe se isso é verdade ou não. Mas que o estresse ele está ligado a 85% dos casos, isso é fato. Porque quando você começa a conversar com o paciente, a pesquisar, porque o paciente às vezes ele chega um pouco tímido, Cláudia, então aí você começa, porque ele se abre, que ele vai ficar com você ali 2, 3, 4 meses, que pode demorar 1 mês para voltar, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e a gente tem um prazo máximo de 6 meses, que é quando o nervo ele vai poder se regenerar. Mas então, sempre vai se regenerar? Nem sempre. A maioria das vezes, se a pessoa é saudável, quanto mais jovem, mais rápido é a recuperação, tá? Agora, se a pessoa ela tem alguma patologia prévia, por exemplo, se ela já tem alguma doença, se ela já tem alguma fragilidade na imunidade dela, então essa pessoa ela está mais susceptível a ser acometida por essa paralisia. Então ela pode, por exemplo, assim, então só para as pessoas entenderem um pouco, então coma bem, tenha uma saúde estável, tente praticar atividade física, tente controlar sua mente para você nunca porque a mente da gente ela é muito poderosa. Então, se você está triste, se você não está bem, você debilita todo o seu organismo e você abre portas para que esse tipo de infecção oportuna, como a herpes, como a paralisia facial, a mesmo aquelas infecções urinárias, ginecológicas. Na verdade, se a gente não estiver bem, a imunidade cai, né? Não tem jeito. Exato. Marina, eu vou abrir um pouquinho para a turma que está em casa participar do nosso bate-papo, Tá bom. tá? Aí eu te convido para mandar a sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Eu volto em 2 minutos aqui. Combinado. Combinado? Aí eu quero você junto, quero que você conte a sua história, quero que você faça a sua pergunta, tá certo? Marina, temos já perguntas, a gente vai acompanhar aqui do Video Wall, já vou chamar a primeira Olha pra cá, delas. então. Pode olhar para aí mesmo. E a gente já vai acompanhando. Obrigada a você que participou. A primeira, é verdade que essa musculatura do pescoço pode causar zumbido nos ouvidos? E aí ela pergunta se tem relação com estresse. Então, existe uma síndrome, né, que a gente fala que é a disfunção temporomandibular, tá? Que é uma outra especialidade que eu tenho. Então, existe uma articulaçãozinha aqui, se você colocar o dedo, o telespectador também colocar, quando você abre a boca, a gente tem uma articulaçãozinha aqui que une esse osso, que é a mandíbula, com um dos ossos do crânio. Essa articulaçãozinha, ela pode ter alguns problemas, principalmente devido ao estresse. A pessoa começa a morder a boca durante a noite ou durante o dia, ranger os dentes. Tudo isso vai causar uma síndrome, entendeu? Que a gente chama de disfunção temporomandibular, falando de um jeito bem leigo, assim. E dentre um dos sintomas, o zumbido aparece. O zumbido não tem nada a ver com a paralisia facial, tá? Só para deixar bem distinto. Mas o zumbido, ele aparece em muitas pessoas que têm um nível de estresse alto
e associado também à disfunção da ATM, dessa articulação. Então, o zumbido ele pode ser por falta de um líquido que lubrifica essa articulação. Ele pode ser também, assim, algum acometimento que o paciente tenha temporário ou permanente. Dizem que é enlouquecedor A ter gente zumbido. já fez aqui algumas entrevistas com otorrino especializado em zumbido, que aí já seria uma outra causa, né? Que seria ligado mesmo ao ouvido e dizem que é desesperador. E é difícil tratar. Em relação ao estresse? Sim, com certeza, tá? Então, o zumbido, ele pode estar muito relacionado a pessoas que têm histórico ou queixa de nível de estresse alto. Vamos relaxar, gente. Próxima pergunta na tela. Sinto dores todos os dias na lombar, no pescoço e no corpo todo. Quando estou tensa, sinto mais ainda. O que fazer? Então, como eu disse no bloco anterior, eu acho que a pessoa ela tem que ver como que ela está se comportando em casa. Então, assim, eu convido o telespectador a fazer uma análise de como é o dia dele. Como que você acorda? Você dormiu bem? Vamos melhorar esse sono? Você está comendo bem? Você está comendo alimentos assim que está fazendo bem para a sua saúde? Então, assim, eu queria convidar todo mundo para fazer tipo uma análise com a própria pessoa, sabe? Dormiu bem? Acordou? Está comendo uma comida saudável? Você está fazendo atividade física? Doutora, a academia está fechada. Assim, as pessoas têm diversas desculpas, né? Mas assim, não dá para você dar 2 voltinhas no quarteirão com máscara ou subir a escada do seu prédio, sobe e desce, assim, isso eu tô falando das pessoas que têm condições físicas para fazer isso. Ou mesmo um exercício em casa. A gente está cheio hoje aí, com a pandemia, como eu disse, aulinha de yoga, aulinha de alongamento, aulinha de atividade física de 15 minutos. Então, assim, eu convido você a ver como você está cuidando de você mesmo, entendeu? Porque, claro, que se você tem uma dor já, se você estiver tensa, vai piorar. Isso é fato. Então, assim, a minha sugestão é que a pessoa faça as compressas quentes, analise como está dormindo, analise como você está se alimentando. E a meditação que você falou também dá uma boa acalmada, né? Tá, eu acho que não é pra assim, eu tenho muita dificuldade de meditar. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu tenho uma dificuldade extrema, mas eu aprendi nesses grupos de meditação guiada. O que é meditação guiada? Tem uma pessoa falando, você tá com o olho fechado e você tá ali dentro de uma dinâmica. É difícil, mas eu acho que é, assim, maravilhoso. O difícil pra mim na meditação guiada é não dormir. Eu durmo quase todas as vezes. Eu durmo instantaneamente, é muito rápido que eu já durmo, é impressionante, pode ser qualquer hora do dia. Sim, então se a pessoa já tem dores, obviamente que o nível de estresse alto, e se a pessoa não tá com autocuidado, vai piorar. Então tem que se cuidar mesmo. Eu ia perguntar isso, que ela bota assim, o que fazer? Aí eu pensei, o que será que ela tá fazendo, né? E às vezes você não tá fazendo algo bom pra você. Próxima pergunta, vamos. Sinto muita dor na coluna quando acordo, mesmo quando durmo bem. O que pode ser? Eu acho que eu já até fiz uma entrevista com você há uns 3, 4 anos atrás, nós estávamos perguntando para os telespectadores como que eles dormiam. Como que é o seu travesseiro, como que é o seu colchão, porque existe uma altura, assim, ideal, não é que todo mundo vai fazer isso, mas existe uma altura que você deita de lado, a melhor posição para dormir, sempre de lado, com um travesseiro no meio das pernas. Você pode, inclusive, abraçar um travesseiro. E a altura do travesseiro do pescoço tem que ser mais ou menos a altura do ombro. Sabe quando você deita e a sua cabeça fica assim? O travesseiro tá aqui, né? A sua cabeça fica retinha. Como se a sua coluna estivesse reta na altura. Então, assim, travesseiro muito baixo, a coluna cervical vai inclinar para cá. Muito alto, vai ser pior ainda, porque você vai fazer uma super tensão na musculatura da área do pescoço. Então, eu convido essa telespectadora para ver como que ela está dormindo. Está dormindo de barriga para baixo, de barriga para cima, o travesseiro está afundando a cabeça. Então, talvez dar uma policiada. E olha, eu até queria acrescentar uma coisa que eu percebi depois de várias trocas de colchão, que eu já contei isso pra vocês, né? Já troquei várias vezes. Sempre procurando, o colchão ideal, enfim. Eu descobri que a gente precisa fazer essa coisa de medir a altura do travesseiro deitada no colchão. Isso. Porque se o colchão for muito firme, o travesseiro vai precisar ser mais alto. Se o colchão for muito fofo, o travesseiro vai precisar ser mais baixo. Tá? Porque a gente afunda, então é importante. Ontem eu coloquei uma coisa maravilhosa na minha cama, que
é um pillow top bem fofo, bem fofo. Aham. Aí eu percebi que já dá pra diminuir um pouquinho a altura do meu travesseiro, que eu adorei. Tá. Entendeu? Porque eu já dou uma afundadinha, então o travesseiro pode ser um pouquinho mais baixo. Então tem que fazer esse teste no colchão, deitada, né? Deitada. No seu colchão. Próxima pergunta, vamos lá. Gostaria de saber quanto tempo normalmente leva para voltar o rosto ao normal no caso do herpes zoster? Bom, tem uma notícia não tão boa, mas assim, todos os casos, a maioria dos meus casos não são por herpes zoster. A maioria são as paralisias de Bell mesmo, que são as idiopáticas. Os casos que eu tive de zoster, digamos que metade se recuperaram 100% e a outra metade não se recuperou completamente. Ou seja, ficou com alguma diferencinha no lado do sorriso. Uma sequela, né? É, uma sequela. O herpes zoster, ele judia muito do paciente, principalmente aqueles que não são diagnosticados logo, no começo. Porque você começa, às vezes, com uma dor no ouvido, e aí, de repente, realmente, as erupções, igual aquelas de boca, saem as erupções aqui do pavilhão auditivo. Então, a gente vê isso. Então, o meu conselho é procurar o médico o mais rápido possível. Que médico que eu procuro? Vai num pronto-socorro, se for à noite, ou então um otorrino ou um neuro, tá? De preferência, os médicos, para tratar a paralisia facial, é um trio. Oftalmo, otorrino e neuro. E tem uma sequência de medicação. Mas, normalmente, o paciente ele se recupera de 3 a 6 meses. Ok. E sabe o que eu descobri ontem? Que, olha isso, hein? Eu gosto de fuçar tudo de medicina, não sabia. Existe vacina para herpes zoster e nós precisamos tomar a partir dos 50 anos de idade. Então, se você já está chegando a essa idade, bora tomar a vacina, porque ela está à disposição. Não tem na rede pública, é cara, mas quem puder, vale a pena. Legal. Ai, foi muito bom o nosso bate-papo. Pena que voa o tempo, né? Olha, passou mesmo. Mas eu quero te agradecer muito. Obrigada, foi muito bom te ver, eu tava com saudades. Também. E olha, gente, a Marina faz um trabalho também incrível, um trabalho também voltado para a área estética, para pós-cirúrgico. Entre em contato com ela que você vai estar muito bem amparada, viu? O site é marinabert.com.br. Se você entrar lá no Instagram Mabert, você já vai ter tudo na bio, vai ficar fácil para você encontrá-la. Pode também entrar em contato pelo WhatsApp 11 9 75420202, certo? Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, Obrigada amei mesmo. te ver. E no final do dia, hoje no Instagram, eu vou colocar umas dicas de alongamento. Alongamento. Isso. Vai ser joia. Obrigada, Mar. Obrigada. Vai com Deus. Beijo, obrigada. Beijo da sua mãe, viu? Ah, ela deve estar Querida. assistindo. Com certeza. Maravilhosa ela. Ela me acompanha sempre no Instagram. Isso, Obrigada. Beijo, obrigada.